Então, por favor, abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Vamos efetuar a leitura na Almeida Revista Atualizada mesmo. ARA, Almeida Revista Atualizada. Pode ser ARA mesmo, Bruno. Dá minha aguinha aí, por favor. Está aí, água. Obrigado. Obrigado. Não. É a água. Obrigado, pastor. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor diante de quem? Diante de quem? A igreja veio? Diante de quem? Naqueles dias, a palavra do Senhor acontecia todos os dias e todas as horas. Naqueles dias, a palavra do Senhor era... E as visões? As visões não eram... Incrível, né? Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, ele estava com 98 anos, certamente a catarata já estava tomando os olhos dele, e não apenas a visão física, mas também a espiritual. A ponto de não, a Bíblia às vezes apresenta algumas redundâncias, propositalmente. Jesus foi expert nisso, em redundância. Ele disse, na verdade. Ele faz de propósito isso. Então, quando o texto diz assim, cujos olhos começavam a escurecer-se, então mostra que a visão não está nítida. Mas ele pontua a ponto de não poder ver. Então ele não estava cego nitidamente, totalmente. Ele apenas estava sofrendo, né, de uma questão da visão que diminuiu completamente seu globo ocular estava totalmente tomado, acredito que pela idade, acredito que é catarata. Mas o problema ali, os olhos estavam escurecendo. A ponto de não ver, aí já não é mais o físico, é o espiritual. Por isso que a Bíblia, às vezes, ela nos traz algumas redundâncias. Porque a primeira parte, ela tem um sentido, a outra parte, ela tem outro sentido. Mas vamos lá no versículo 3. E tendo-se deitado também o menino Samuel, aonde? Em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus, o Senhor chamou o menino Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli disse, não te chamei, volta a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Você vê como é que está a situação do sacerdote. Alguém que tinha obrigação de entender de forma nítida quem é que estava falando. 2 vezes
Vamos para a terceira. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Esse se levantou e foi a Eli e disse-me: pois tu, mas ele disse: torna a deitar-te. Vamos ver onde isso vai parar? Porém, Samuel ainda não. Ele era menino. Nenhum menino tem obrigação de conhecer o Senhor e nem tampouco de ter ciência, ter nitidez, ou conhecer de forma nítida quem é que está falando. Ainda. Espera aí. Cara, está no sacerdócio. 98 anos. A palavra do Senhor era rara. Ele não percebe que o ambiente está diferente. Manda o menino voltar e dormir 3 vezes. E o texto diz: e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor ao menino. Então ele não sabia. Mas o sacerdote... Tem coisa que para o novo convertido a gente até admite. Mas crente velho... Tem coisa que o recém-chegado é até admissível. Mas crente velho na Delve? Vamos lá, vamos ver onde é que isso vai dar. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel. Terceira vez. E ele levantou. E foi a Eli. E disse: porque o Senhor me chamou. Então a ficha caiu. A ficha caiu agora. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por favor, Bruno. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Eu acho que é o versículo 11. Isso, 11 em diante, a gente vai ver isso. Eu sou, e o bom pastor faz o quê? Vê o 12. O mercenário, a minha versão, a NVT, diz o empregado, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, porque quem está atuando no ofício somente por profissão ou por algo terreno, ele não conhece a ovelha. Quem não pertence à ovelha não é minha. Vocês não me pertencem. Deus me delegou como autoridade sobre vocês. Pela bondade de Deus, eu represento Deus na vida de vocês. As ovelhas não pertencem às ovelhas, vira o lobo. E o que acontece com os empregados ou aquele que toma conta a fim só de receber dinheiro? Porque depois eu vou fazer a leitura. Depois você coloca a versão NVT só para vocês verem a diferença, como é que é a explicação. Abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Nessa mesma versão, versículo 13. O mercenário foge. Por quê? Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Eu conheço e elas... Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ainda outras ovelhas não desse aprisco, a mim convém conduzi-las. Elas
Mas vamos frisar apenas essa parte depois do primeiro ponto vírgula ali. Elas... Então haverá um rebanho, Agora pega esse mesmo texto, Bruno, na versão NVT, para vocês observarem que o crente ele precisa ter algumas traduções, algumas versões, até para compreender melhor e fazer uma aplicação mais adequada. Eu sou um bom pastor. O bom pastor o quê? Na versão ARA, o bom pastor dá a sua vida. Só que dá e sacrificar, se gastar. Você analisar o texto de João, o próprio Cristo diz, eu sou o bom pastor. Então, quem é o bom pastor é Cristo. Nós imitamos a Cristo. Houve um momento que o próprio Cristo disse para um jovem, por que você me chama bom? Senão Deus é bom. Mas vamos lá. O empregado, aquele que exerce o ministério sem adoração, aquele que exerce o ministério só de carteirinha, aquele que exerce o ministério somente para se dar bem, ou então para querer subir na vida, coisa que ele não conseguiu lá fora. O empregado, olha para o seu lado, vê se tem algum empregado de Jesus aqui. Quem é servo aí? Servo no original é escravo. Empregado também tem sentido de servo. Só que o servo, o empregado, recebe salário. O escravo trabalha sem salário. Quem é escravo de Cristo aí? Tu vê como diminuiu? Só basta refletir um pouquinho. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar. E abandona as ovelhas. E faz o quê? Faz o quê? Quando o negócio aperta, joga, pastor, se vira aí. É com o senhor. Não é mais comigo, não. De jeito nenhum, eu não quero me queimar. O negócio aqui está estreito, não dá para mim. Segura a onda aí, pastor. Bastou a coisa apertar, ele larga tudo de lado e vai embora. Abandona as ovelhas, por quê? Por quê? Porque as ovelhas não... E ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. Somente esses dois para fazer uma conexão. Você está observando que só na leitura eu já gastei uns 20 minutos aí, mais ou menos. O que eu quero lhes dizer é que em Samuel é apresentada uma grande crise espiritual, cuja responsabilidade é do sacerdote, do profeta Eli. Ele tinha 2 filhos. Quem lembra o nome deles? Ofni e Finéias. É possível, pela idade de Eli, é possível que os cidadãos teriam, em média, 60 a 65 anos. Então, não era nenhuma criança. Mas eram sacerdotes. E se instalou uma das crises sérias. O pai perde o domínio, a liderança da casa e a liderança do sacerdócio. Existe uma frase que destaca o que eu quero trazer como temática, antes que a lâmpada de Deus se apague. Antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus fala e ninguém está entendendo o que Deus está falando. A postura de Eli vai desencadear uma falência
no ministério sacerdote de Eli, de Levítico até mesmo, na questão do próprio Eli e seus descendentes. Deus vai levantar alguém, Deus vai escolher alguém que não estava no programa humano para ser sucessor, para ouvir a voz do Senhor. Só que, quando a gente analisa a crise instalada na época de Eli, ela já vem desencadeando na época dos juízes. E como Josué não fez sucessor, porque quando o povo não tem um líder, cada um faz o que bem pensa. E parece que nós estamos vivendo o evangelho sem liderança. Essa é a verdade. Que é isso, pastor? O senhor está exagerando? Não estou exagerando. Porque quem tem líder, antes de fazer qualquer coisa, ele se dirige ao líder. Quando cada um decide fazer o que bem parece, a figura do líder está sendo ignorada. E parece que o que vem acontecendo na Adelve é isso. Cada um faz o que vem na cabeça. Cada um comparece quando lhe convém. O camarada é obreiro, some e o pastor não sabe nem onde ele está. Esse cara me tem como líder? Fale para mim sinceramente. Ele me tem como líder? Depois não vem de demagogia dizendo, meu chefe, mestre. É demagogia pura daquele rapaz rico. Aquilo é demagogia pura. Tem gente, meu irmão, que fala, o senhor é o melhor pastor. Demagogia, irmão. O melhor pastor é caracterizado pelo bom aluno. E se o bom mestre é caracterizado pelo bom aluno. E se o aluno não segue o mestre, alguma coisa está errada. Então nós estamos vivendo dias parecidos como este. As pessoas vêm quando querem, fazem o que querem, pregam aonde querem, fazem, pensam e agem da forma que querem, como a casa de Deus fosse qualquer lugar. A casa de Deus não é um botequim. A casa de Deus não é um teatro. A casa de Deus é o templo de Deus. Jesus está aqui. Se Ele nos pôs como líder, a liderança só será eficaz quando os líderes acompanham os liderados acompanham o seu líder e obedecem o seu líder. Botar a culpa no pastor é muito fácil. Agora, fazer o que cada um deve fazer. Hoje nós estamos numa Santa Ceia de terceiro domingo. Terceiro domingo é ceia só da matriz? É ceia o quê? E aonde está o povo? Cada um faz. Eu não vou vir hoje, não. Deixa que eu vou na congregação primeiro domingo. O camarada peca e diz, eu vou me disciplinar. Claro, não tem pastor. Eu estou meio chateado, não vou tomar ceia hoje, não. E na outra ceia, eu participo. Você seguia a si mesmo. Então, eu estava vivendo, na verdade, o sacerdote Eli vivia já um reflexo disso. Só que quando chega a vez dele, ele poderia fazer diferente. Eli e os seus filhos estavam todos os dias no templo e não ouvia a voz do Senhor. A lâmpada estava se apagando. Sabe por que Deus atenta para a voz e o clamor de Ana na sua alma, o grito da sua alma? Porque Ana pede uma coisa
que mexeu com o céu. O pedido de Ana vai fazer o céu parar. Eu acredito que quando o pai ouviu o pedido de Ana, disse: para tudo. Tem alguém na terra me pedindo uma coisa que eu estou projetando. Aleluia. Ana clama dizendo: se tu me deres um filho, varão, homem, macho, não será orgulho para mim. Eu vou criar apenas, vou mamar o tempo suficiente para, quando ele diz mamar, eu devolvo. Estará na tua casa. E será nazireu, separado, escolhido. Aí Deus disse: eu estava querendo matar Eli já há tempo. Eu só não matei antes, porque a Ana não tinha orado antes nesse sentido. Se ela tivesse orado, eu não esperava nem o cara completar 98. Aleluia. Ei, Jesus amado. Quando ela clama, Deus disse: eu estou precisando de um profeta. A casa de Eli, ninguém conhece a minha voz, que já não são mais minhas ovelhas. Mas são sacerdotes, mas não são minhas ovelhas. Ah, mas é diácono, mas não é ovelha. Ah, mas é presbítero, mas não é ovelha. Ah, mas é evangelista, mas não é ovelha. Ah, mas entrega dízimo, mas não é ovelha. Ah, mas é missionário, mas não é ovelha. Ah, é dirigente de congregação, mas não é ovelha. Porque a ovelha ouve a minha voz e entende o que eu estou falando. Crentes adelfianos, ouçam. A lâmpada de Deus no Brasil está se apagando. E Deus precisa levantar profetas que ouçam a voz de Deus e tenham discernimento que é Ele que está falando. Quando Deus olha um menino, certamente com 6 anos, no templo do Senhor, o menino dorme e Deus grita: Samuel. Pensa que acordar uma criança dessa idade, no primeiro chamado, a mãe disse: filho! É difícil, né? O menino se colocou pronto. Eli, eis-me aqui, o Senhor me chamou. O menino ainda não tinha discernimento. Eli era a lâmpada que estava se apagando. Samuel era o azeite da lamparina para não deixar a lâmpada se apagar. Deus está procurando crentes na Adelphi que sejam azeites para a lâmpada do verdadeiro evangelho não se apagar. As pessoas perderam a nitidez do tom da voz de Jesus. Nunca se confundiu tanto a voz de Deus como em nossos tempos. O que estão ouvindo, pastor? A voz do achismo, a voz da emoção, a voz dos traumas,
a voz da razão humana, menos de Deus. Quem ouve a voz de Deus consegue entender e permanece o que Deus tem. Nunca se buscou de forma tão obcecada os títulos do púlpito como em nosso tempo. Tem gente no altar que não sabe discernir o que é a voz de Deus. Não sabem tanto que o próprio Deus, a fim de conduzi-lo ao castigo, ao tratamento, ele permite um espírito de mentira entrar na boca de profetas. E estão dizendo, o Senhor falou. Ei, Jesus. Quem conhece a voz do Senhor? Quem sabe discernir a voz de Deus? Vou conduzir a finalização, é só uma reflexão. Eu não estou com esboço nenhum aqui. Se eu tivesse trazido esboço, vocês iam me escutar até 2 da tarde. Não digo isso porque quando eu me debruço diante de Deus, abro pergaminho. Eu não sou melhor que ninguém. Mas Deus tem me dado graça. E escute isso. Para um mundo em crise, onde muitos falam dizendo ser o Senhor quando o Senhor não falou. Muitos afirmam que o Senhor disse quando o Senhor não disse. E perderam o senso do timbre. Eu acho que é isso que eu queria, essa palavra, o timbre. Por exemplo, Pastor Marcos, meu irmão, vem aqui, Pastor Marcos. Dá um glória a Deus. Glória! Glória! É parecido? Mesmo sendo parecido, alguém que se familiarizou consegue detectar. Isso não é o pastor Carlos. Parece, mas não é. O que vai fazer a diferença no entendimento do timbre, da voz, é o relacionamento. O que falta no povo de hoje é relacionamento com Deus. Porque o que está acontecendo hoje não é relacionamento. O que acontece hoje é religiosidade. As pessoas estão perdendo o senso de reconhecer quem é quem que está falando. E quando o adversário quer enganar, ele imita o timbre também. Imita. Quem está falando sou eu. Isso não é a voz do meu Senhor. Alguma coisa está errado. Lembra do espírito de mentira para Acabe? Vai! Porque você vai prosperar.
Por que, pastor? Existem tantas mensagens triunfalistas em nosso tempo, porque o povo não quer ouvir mensagem de tratamento. O povo não quer ser tratado. O povo está querendo massagear o ego. Eles estão errados e recebe soco contigo. Vai prosperar, vai dar tudo certo. O que faz as pessoas agirem assim é a falta de relacionamento. Josafá ouviu aquela galera toda. Vai chegar para cá e diz, não tem nenhum. Quem ouve sabe. Quem tem relacionamento sabe. Quando é que o Senhor falou e quando não falou. Ele entende. Essa voz é bonita. A promessa é boa. Parece que a intenção é maravilhosa. Mas não é o meu Senhor. Não tem nenhum profeta do Senhor. Tem um cabra aí, mas esse camarada não gosta muito de mim. Quem disse que para ser a voz de Deus tem que ter um relacionamento afinado com a terra? Quem te enganou? Olha para teu irmão e diga, a voz de Deus não combina com a voz da terra. Não gosta de chame o camarada. Aí, Micaías vem. E aí? Fala aí, o que você tem que falar? Pode ir. O que os outros falaram? Falaram que eu ia prosperar. Pode ir, você vai prosperar. Não, eu quero que você se ligue. Quer mesmo? Você quer ouvir a voz do Senhor? Arandoquéria. Eis que vejo Israel pelas montanhas, dispersos como ovelhas sem pastor. Não disse que ele não fala nada a meu favor? A geração de hoje é uma geração que não quer ouvir a voz do Senhor. Ele quer ouvir a voz do impostor. E Deus está deixando. A pergunta é, onde estão os profetas, portadores do dom de profecia, que falam a verdade na igreja? Não existe? Existe. E por que Deus não usa? Para quê? Para quê? Deus disse, eu estou usando a minha palavra e não se convertem, eu não vou gastar tempo com dom de profecia. Aí eu uso a minha palavra, ela é falada. E o profeta, eu uso conforme o desejo que eles querem. Prendam esse homem e o sustente a pão e água. Quando voltar, eu bato um papo com ele. Pode ir. Se o senhor voltar. Deus não falou por minha boca. Quem é profeta de Deus não precisa inventar. Ele precisa ter convicção. O Senhor disse e pronto. Quem ouve a voz do Senhor sabe discernir quando é que o pastor está falando e quando o mercenário, o empregado, o camaradinha que está dizendo tem uma função qualquer. Porque tem gente liderando departamentos que quer usar a voz dele como se fosse pastor.
Existe uma verdade que eu quero utilizar aqui nessa igreja de forma muito clara. Eu nunca fui a favor de ostentar meu nome. Para mim, meu nome estando escrito no céu, que basta. Mas existe uma necessidade na terra de, se o líder não carimbar o seu nome, o povo abusa e faz o que quer. Quando eu fui no Nordeste, lá em Pernambuco, fazer uma visita lá, escute, o pastor presidente nem estava presente. Pode perguntar isso a qualquer nordestino, pessoal lá do Nordeste, como é que eles tratam a pessoa do líder? Aí o camarada dava oportunidade. Vamos ouvir o obreiro Alex, vai ter uma palavra. Aí o obreiro Alex fica assim: a paz do Senhor, irmãos. Debaixo da autoridade do pastor presidente, eu agradeço a oportunidade que fulano está me dando. Meu Deus. O cara vai orar. Por qualquer coisa que orar, Senhor, lembra, age e abençoa o pastor presidente fulano de tal. Está no sangue deles. Às vezes a gente quer amenizar e as pessoas abusam. Houve um mercenário pensando que é o pastor. E alguns se fazem pastor, porque abusam do comportamento e da conduta pastoral. Então, o que precisamos entender? Aonde esta igreja chega, nenhum pastor local é pastor das ovelhas. Você é dirigente, pastor da instituição Assembleia de Deus, só tem um. Quem é? Se te tiver dúvida, dá uma olhadinha no seu cartão, vê quem é que assina, se é seu dirigente ou sou eu. Porque às vezes alguns camaradas falam como se fosse eu, usam autoridade como se fosse minha, ensinam como se querem ou pensam, e a voz do Senhor não é manifesta a eles. É preciso crescer no relacionamento. Quanto mais relacionado você está com Deus, mais você conhece a voz dele. Primeiro elemento para discernir, para captar a voz do Senhor, sabendo que é dele, é o relacionamento. Segundo elemento, para a gente entender quem é que fala, é, de fato, o discernimento. Para discernir quem está falando, você precisa ser portador do dom de discernimento. Jesus mesmo disse: tome cuidado. Para quê? Para quê? Dedo indicador. Dedo indicador. Dedo indicador, gente. Está vendo como a ovelha não ouve? Só ouve se gritar. Eu duvido que isso aconteça no Nordeste. O pastor deu uma... Pronto! Dedo indicador. Mesmo assim tem gente que não levantou. É porque não é minha ovelha. A ovelha está entendendo. Agora aponte para alguém e diga: Deus precisa nos conceder o dom de discernimento para a gente não ser enganado por essa galera que pensa que sabe tudo, pensa que são mestres, pensa que são maiores, pensa que são os caras, pensa que são deuses, mas não são nada. Aramarabasturi andará.
As pessoas precisam entender. Quando alguém der uma ordem, na ausência do pastor José Carlos, meu pastor, isso aí não. Tem alguma coisa errada aí. Porque eu conheço o meu pastor. Arando Cabaz de Guerra. Quem é que conhece o pastor de vocês local? Da instituição Adelphi. Cadê o povo que conhece o pastor José Carlos? Tenha discernimento. Ah, mas Deus falou por boca de profeta. Qual? Quem? O que o seu pastor diz acerca disso? Qual é a orientação que ele lhe dá? Você está engolindo tudo que ouve? Aleluia. Eu preciso ter relacionamento. Eu preciso discernir. E terceiro lugar, para saber se foi o Senhor ou não que falou, eu preciso ter convicção. Como? O conteúdo do que está dizendo precisa gerar na minha mente algumas perguntas. Se não gerar, cuidado com tudo que se fala. Cuidado com tudo que se ensina. Cuidado com tudo que se prega. Prove. Espera aí. Deixa eu ver se está escrito. Não está escrito. Se não está escrito, não foi meu Senhor que falou. Quer ver uma prova para você discernir quem é? Não. Deus nunca se levantará contra Ele mesmo. Deus nunca vai falar algo que venha contra o que Ele determinou. Deus disse para Samuel: até quando você terá a dose de Saul? Vai lá e unge. Ele foi lá, ungiu. Quem é o rei? O que acabou de ser ungido ou quem está no trono? Hã? Deus não falou para Samuel: mata Saul e coloca Davi no trono. Deus ensinou a Davi como é o que foi falado, está sendo falado muito aqui. Princípio de honra. O pregador, sexta-feira, pregou na vigília. Pastor Cássio, ontem, no culto do pastor Alex, o mesmo texto, a mesma mensagem. Parece que os dois combinaram. Mas o que é isso? É o que o pastor de vocês vem falando e vocês não querem ouvir. Deus nunca vai estabelecer algo que Ele já estabeleceu. Ele nunca vai contra o outro. Deus disse para Samuel: Saul eu rejeitei. Estou escolhendo Davi. Davi foi ungido, mas não foi o dia seguinte. Deus ensinou Davi. Davi agora tem nas mãos um inimigo. Quando Saul
Remessava sua lança. O que fazia Davi? Por que ele não jogou de volta? Por que ele não lançou de volta? Porque nunca se lança de volta uma lança. Incrível como é o nosso português, né? É lançar e objeto lança. Nunca se age de volta o que você recebeu do líder. Líder, mesmo tendo palavras que te ferem, procure-o no gabinete e não faça motim contra ele. Você nunca vai ver Davi ajuntar os seus irmãos e dizer: vocês estão servindo o rei errado. Camarada já não tem mais discernimento. Você vai ver o crescimento do menino Samuel, mesmo a casa em falência, depois de ter ouvido a voz do Senhor, nunca se levantar contra o sacerdote Eli. Porque você precisa entender que quem Deus instituiu na terra precisa ser honrado por você, respeitado por você. Você precisa conhecer a voz do seu líder. Deus nunca vai colocar ninguém contra ninguém, principalmente usar alguém contra quem ele estabeleceu. Deus não vai contra ele mesmo. O que Deus faz? Deus dá tempo ao tempo para tratar de quem está em desobediência. Tem muita gente pensando que Deus falou para ele ir, quando na verdade Deus quer que ele fique. Mas o profeta falou, Deus permitiu que falasse, porque você está duro de coração, apresenta serviço, dura serviço, você está doente. E quem está doente não gosta do que o médico fala. Aleluia. Você vai ter que fazer uma cirurgia? Não, doutor. Cirurgia não. Mas é anestesia? Não. Mas vai ter anestesia, doutor? Não tem como remedinho. Aleluia. Adelfo, Deus está chamando vocês, obreiros, músicos, membros, missionárias, diáconos, diaconisas. Deus está perguntando se vocês estão conhecendo a voz do pastor que ele deu para vocês. Por que será que eu tenho que estar insistindo para vocês culto de ensino? Por que eu tenho que cancelar ceia na congregação para o povo vir terceiro domingo? Por que eu tenho que dar uma ordem que eu não gosto de dar ordem? Eu detesto dar ordem. Porque quando se dá uma ordem, está passando por liderado, tu é mais um chefe do que outra coisa. Uma das coisas que eu acho mais linda na liderança é quando o povo não acata a ordem do seu líder por pressão ou com medo de sanção qualquer. Ele acata entendendo que Deus é com o líder. Aí eu vou, porque se eu não for, já era. Aí eu vou porque eu não quero ficar queimado na lista do pastor presidente. O que será? O que está acontecendo? Ou será que Deus fala contigo e não fala comigo? Será que eu sou um sacerdote Eli? Cheio eu posso estar, velho não. Nem cego. Eu estou vendo.
Quando eu ligo para um irmão, mando uma mensagem, estou com saudade. Você já sabe qual é a mensagem. O que está acontecendo? Ei, sai. Antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus está procurando quem conhece a voz do Senhor. Quando o Senhor fala, não deixa dúvida. Pare de buscar carteirinha, títulos. Isso vale menos que relacionamento. Pare de ir atrás de status. Cresça no relacionamento. Tenha discernimento. Se é o Senhor ou não que está falando. Jesus disse: haverá muitos falsos profetas. Se entrarão entre vocês, estará no meio de vós. Paulo, profeta, um dos grandes apóstolos, o maior de todos os apóstolos, ele diz: olha, afastem-se dos maus obreiros. Não, pastor, eu não devo me afastar, não, tem que trazer, eu tenho que amar. Eu não consigo entender, irmãos, como é que o elo de amizade de alguns compromete a obediência ao verdadeiro evangelho. Tem pessoas que se preferem manter a amizade com o rebelde do que obedecer à liderança. É meu amigo, mas te está conduzindo para o inferno. É meu amigo, eu não abro mão, mas não quer o teu bem. Traficante pode ser teu amigo. Tu está com ele todo dia lá na boca? Tu concorda com o que ele faz? Além do mais, eu tenho que medir esse tipo de amizade. Alguém aqui se orgulha? Eu sou amigo de um pedófilo, mas é meu amigo, pensa. Sou amigo de um traficante marginal. Não, é meu amigo. Eu tenho que ir lá na casa dele, estar junto com ele, andar com ele. Mas, rapaz, essa companhia não faz mal, mas é meu amigo. Que amizade é essa, irmão? Amizade que bloqueia a razão de que o cidadão não é referência para você? Que amizade é essa? Que compromete a vida com Deus? Por que será que Deus levanta um menino para corrigir um velho? Porque o velho não estava mais entendendo a voz do Senhor. Eu tenho dito isso. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Não é ter crente antigo, são velhos crentes. É bom a gente ter velho crente na igreja. O problema é a gente ter crente velho. Tudo que fala resiste. Ah, mas no meu tempo não era assim. Irmão, é crente velho. Não concordo, pastor está fazendo esse negócio, tudo está querendo inovar. Agora o velho crente, ele é renovado. A carcaça está velha, mas a alma está nova. A carcaça está velha, mas a mente está renovada. Olha para o teu irmão e diga: por favor, sejamos um velho crente. Nada de crente velho. O problema não é ser velho profeta. O problema é ser profeta velho. Vê se do seu lado tem um profeta velho.
profeta velho fala até como se o Senhor estivesse falando. Mas a intenção do profeta velho é embargar o novo. É atrapalhar o caminho do novo. Eu estou diante aqui de um homem ancião, pastor Diógenes, que não é um pastor velho, mas é um velho pastor. Aleluia. É um velho obreiro, homem experiente, homem inteligente, que sabe se posicionar. O novo levanta, ele levanta a autoestima do novo. Para fechar, falei, nem esboço eu trouxe. E parece que eu estou pregando a 1 hora e alguma coisa. O problema, Jesus disse: bem-aventurado os pobres de espírito. É isso? É ou não é? Porque deles é? Ele não falou bem-aventurado os de espírito pobre, paupérrimo, atrasado. Tudo quer dar desculpa. Ele quer pessoas que sejam pobres de espírito, dependente. É a expressão clara. Dependente. Igreja do Senhor, que está em Lins de Vasconcelos, ouçam a voz do Senhor. Deus precisa de lâmpadas acesas para que reconheçam a voz dele. A Assembleia de Deus em Lins de Vasconcelos não vai ser vencida pela crise instalada em nosso tempo de um falso evangelho. Não, essa igreja, ela tem promessa de ser referência. E ela vai ser referência no Brasil. Ela vai ser referência em Portugal. Ela vai ser referência na Nigéria. Ela vai ser referência na África. Ela vai ser referência em outros países. Quando ouvirem de Adelphi, tira a mão. Essa igreja não é qualquer uma. Essa igreja é escolhida. Essa igreja é separada. Fique de pé, por favor. Alex, prepare o louvor, prepare. O louvor é melhor ser um menino do que um velho que não sabe discernir a voz do Senhor. Deus está procurando membros crentes que tenham discernimento que Deus está falando da terra. Escutem. Enquanto vocês não honrarem o seu líder, eu não honro vocês. Enquanto não acatarem a voz de quem eu coloquei, vocês não prosperarão em nada. Sua vida será como no deserto. Viverão a escassez e a provisão apenas de gotas sobre a vossa vida. Mas quando entenderem que o pastor José Carlos não é um pastor qualquer, que o pastor José Carlos é alguém que Deus escolheu para liderar vocês, e vocês verem em mim a figura de Cristo para a vossa vida, enquanto resistirem isso, vocês viverão sob os aios do adversário. Vossa família serão atingidas por enfermidades e haverá provas em vossa casa. Não haverá alegria, não haverá satisfação. Eu perguntei a Deus por que o Senhor me escolheu. Poderia ter escolhido outro.
Deus me disse em línguas estranhas, eu precisava de alguém com referência de família, porque eu preciso mudar a história de famílias. Me plai te piustigeria, Shewitchoxai de Kepia, me plai wichos de Gebi, Remius texarai shekexto. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando ficareis indecisos diante daquilo que Deus escolheu para essa casa? Erguia, Chamegue. Eu cheguei aqui com 12 anos. Isaías nasceu aqui com problema, Jesus curou. Os que são pelo menos um pouquinho mais de 40 anos para lá, aqui na Delve, levante a mão. Quantos ouviram a voz do Senhor aqui? Deus nos deu hoje um mistério. E uma das coisas que eu sinalizo com Deus é: eu não quero levar nada à rotina. Porque quando a gente estabelece a mesma coisa, o povo já vem por costume e não com fé. E Deus tem me dito: eu quero te usar para milagres. Falei: Senhor, eu quero ser usado, mas eu não quero como ninguém é usado. Porque o que está acontecendo hoje é costume das pessoas virem e outros brincarem com a fé dos outros. Eu não quero brincar com a fé de ninguém. Por isso Deus tem me ordenado aqui algumas quintas-feiras e alguns cultos, para que o crente venha, saia e toque na minha mão. E ao tocar em minha mão, ele receberá o que ele vem pedindo há anos: cura, milagre. Eu não preciso impor as mãos sobre ninguém, porque não sou eu que faço o milagre, é quem está em mim que faz. Deus está chamando a Delve. Ou vocês decidem obedecer, ou eu vou continuar abrindo a terra, até que eu ache uma geração que entenda o que eu falei para esta igreja. Olha para teu irmão e diga para ele: até quando a gente vai resistir? Até quando a gente vai resistir? Vou confessar uma coisa para vocês. Tem hora que a gente desgasta-se. Eu venho diante de uma luta intensa, de batalhas espirituais que está me afetando a carne. O meu emocional tem sido muito abalado. Muito abalado. Eu vou em frente. Eu não desisto, porque não foi eu que me escolhi. Mas confesso. Falei com a minha esposa dizendo: está estabelecido um estatuto para que eu lidere a igreja até com 70 anos. Mas se continuar desse jeito, eu acho que eu jogo a toalha com 65. Então me ajude. Dizer para o pastor vai é fácil. Agora vir comigo é outra coisa. Comparecer no culto de aniversário do pastor, oh, como levanta o ego. Mas o que caracteriza que vocês são minhas ovelhas não é um culto de terceiro domingo, não é uma festa que a gente traz pregador de fora, é o dia a dia. Estou contigo, pastor, estamos juntos. Deus vai te fazer vida longa, Deus é contigo. Estamos juntos, pastor. Agora dizer que ama e não aparece, dizer que ama e trai, dizer que ama e faz o que querem fazer,
dizer que ama e ensina o que bem parecer. Dizer que ama e às terças-feiras cadê? 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 Cadê os obreiros? Cadê os músicos? Estão fazendo uma obra excelente, João. Cadê o maestro João? Está fazendo uma obra excelente, mas até 8. Sabe o que eu quero, querido? Que você pegue as terças-feiras, 8 horas. Você está fazendo um trabalho magnífico, mas conclame essa galera. 8 horas a gente vai lá para cima ouvir o pastor. A gente não vai tocar, não. A gente vai sentar para ouvi-lo, que a gente precisa ser ministrado. Ministério de louvor, eu preciso de vocês terça, abrindo o culto também, porque eu posso contar com vocês dia de festa. Se eu fizer 10 dias de festa, vocês estão 10 dias aqui. E por que não está às terças? Será que eu tenho que estar mandando mensagem? Não faltem, não faltem. Eu amo, pastor, ama nada. Se amasse, estava comigo. Eu não digo uma ausência esporádica, eu me refiro à ausência contínua. Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem afazeres. Tem um dia que não dá para vir, mas nunca. Até quando a gente vai ficar se degradando? Se é um departamento em festa, não vou não, porque o departamento não visita a minha congregação. A Delve é a Delve, aonde está estabelecida. Não existe separação nenhuma. Por que será que a gente dá uma ordem e não obedece? Existe uma ordem dada, que os obreiros que me auxiliam, de pastor, acho que só o senhor descendo. A gente fala, fecha a cantina. Não, mas a gente tem que... Para com isso! Se a ordem é dada, feche. Se a ordem é dada, não bata papo lá fora. Eu não consigo engolir. Crente, engolir entre aspas, uma figura de linguagem. Aguentar obreiros que vêm para a igreja, fica bate-papo lá fora. Que coisa absurda! Que coisa feia! Que voz é essa que vocês estão ouvindo? Não estava resolvendo o problema. Marque hora depois do culto para resolver o problema. E escute, Deus e ainda me mantém na doutrina. Escute isso todos. Eu não permito o uso de calça comprida para mulher dentro do templo ao Delve, sob hipótese nenhuma. Veio do trabalho, não deu, traga a saia na bolsa, chegue aqui, troque. Eu só vou liberar quando Deus disser, libera. Porque o uso de costumes não entra no céu, mas eu estou debaixo de uma ordem. Para muita gente pode servir, mas você não é muita gente. Para outra igreja serve, mas você não é outra igreja. Fique atento, senhores líderes. Se veio, não vá colocar para fora. Mas escute e traga. Trouxe? Não, aí hoje não trouxe. Aí outro dia vem. Outro dia vem. Todo dia esquece. É amnésia? Ou é empurrão? Ou é querer confrontar a autoridade pastoral? O senhor liberou brinco para a mulher, liberei. Brinquinho, nada de argola. E tem uma coisa, você não precisa de mais de um, não. Tem gente que fura a orelha toda, para quê? Tu não é escrava, tu é livre.
Onde quebe as tegs. Fique tranquilo, que enquanto Deus me der força, eu sigo em frente. Eu não vou jogar a toalha antes do tempo, porque vontade é uma coisa que vem e passa. Vontade vem e passa, porque eu não me domino, quem domina a mim é Cristo. Eu estou morto, crucificado em Cristo, e vou estabelecer tudo que Deus tem ordenado. Eu vou orar por vocês. Vamos lá, cadê? Depois do Alex cantar, vamos cantar. Ah, mas é meio-dia, não importa. Se terminar 2 horas da tarde hoje, fica no teu lugar. Eu não queria, eu falei, vou falar uns 10 minutos. Eu disse, não, eu preciso tratar do meu povo. Não é você que manda. Antes que a luz do templo dê a mão, seu irmão, vamos cantar em comunhão. Dê a mão aí, cante ligado, ajude. Se não sabe cantar, faça mímica junto com o Alex aí. Ouve tua voz, fala comigo, Deus. Chama o meu nome. Antes que prostituam o teu templo, Deus. Escute! E misturem todos os teus altares. Fala comigo, Deus. Chama o meu nome. Fala comigo. Se eu não entender, insista. Insista, Deus. E fala comigo. Chama o meu nome mais uma vez. De mim não desista. E fala comigo. Pois estou aqui. Quero ser usado. É melhor ser um menino que te ouve. Vai refletindo. É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote rejeitado. Comigo, Deus. Chama o meu nome. Antes que acabou venha nascer. Antes que a guerra comece. Fala comigo, Deus. Chama o meu nome. Antes que a arca seja levada, Deus, que destruam todos os teus altares. Fala comigo. Chama o meu nome. Fala comigo. E se eu não entender, glória! Insista. Deus está falando com você. Fala comigo. Deus está sussurrando na voz da tua alma. Mais uma vez, de mim não desista. E fala comigo, pois estou aqui e quero ser usado.
melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote rejeitado. Encurve a sua cabeça. Senhor, continua bem baixinho. Antes que o anormal Perdoe os nossos pecados. seja normal, Perdoe as nossas transgressões. antes que pecar não seja mais Não leva em conta pecado. as nossas omissões, Fala comigo, Deus. porque estamos decididos a mudar o nosso comportamento. Chama o Diante de um mundo em que a tua voz está em escassez. Porque o povo não quer mais ouvir a tua voz. A gente sabe que as pessoas estão optando por ouvir a voz do psicólogo, do psicanalista, do médico, do advogado, do político. As pessoas preferem ouvir a voz de outros, não a tua voz. Mas por favor, antes que eu troque não deixe que a lâmpada se apague na Adelphi. Não deixe que a arca se retire desse templo. de profeta. Não retire de nós a tua presença. Nada é mais importante Chama o meu nome. que a tua presença nesse lugar. Nada é mais importante do que ouvir a tua voz E se eu e ser tratado pelo Senhor. insista, Perdoe a nossa desobediência. Perdoe as nossas transgressões. chama o meu Não lances em rosto uma vez. os nossos pecados, Não desista. mas age com misericórdia, com bondade. Estabelece o teu projeto Assim como eu dentro do nosso tempo, dentro da nossa geração. O Senhor não precisa abrir sepultura para tratar ninguém, porque estamos dispostos a ouvir o Senhor, para que as nossas vidas sejam mudadas. Estamos dispostos a atentar à voz do Senhor, mas não nos lance fora da tua presença. fala comigo. Não nos lance fora da tua presença. Faça o que te apraz fazer. Nós estamos colocando diante do Senhor. Fala comigo. Nós estamos prostrados diante do Senhor. Senhor, Senhor, Chama o meu nome. faz o que te apraz nessa igreja. Opera milagres e maravilha. Seja normal. Faça os crentes desse lugar conhecerem melhor a tua voz. Pecado. Perdoe as nossas transgressões e age com misericórdia. Chama o meu nome. Nos use como instrumento, Senhor, Antes que eu troque o culto. para estabelecer a tua vontade. O Senhor me ouviu quando o Senhor falou comigo. Eu disse: Senhor, não me faça sentar na cadeira de presidente da igreja se o Senhor não for comigo. Eu preciso do Senhor. Chama o meu nome. E o Senhor amado, tu sabes como eu tenho me esforçado para trazer esse povo a tua verdade, a tua palavra. E se eu Destrói os demônios que atuam na mente e ajuda-nos. fala E comigo. ajuda-nos. Chama o meu
Pelo amor de nome mais uma vez de mim, não desista. Fala comigo, pois assim como eu, tem muita gente querendo ser usado. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece que um sacerdote rejeitado. Antes que o anormal seja normal, antes que pecar não seja mais pecado. Fala comigo, Deus. Deus está falando. Chama o meu nome. Antes que eu troque um culto por um show, antes que eu seja artista ao invés de profeta. Fala comigo, Deus. Chama o meu nome. Fala comigo. E se eu não entender, por favor, puxa a roupa, faz alguma coisa, Pai. Fala comigo. Chama o meu nome mais uma vez e não desista. Fala comigo, pois tem muita gente querendo ser usado. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece que um sacerdote rejeitado. Fala comigo. Todos os dirigentes, subam aqui. Dirigentes e vice-dirigentes das filiais. Se tiver alguém fora, vem, manda chamar. Deus está estabelecendo uma aliança com essa igreja hoje. Deus está estabelecendo um concerto com essa casa hoje. Líderes de departamento, vem à frente, sobe aqui também. Líderes. Chama o meu nome. Diretoria, vem diretoria também. A diretoria da igreja também. Chama o meu nome. Fala comigo, Deus. Ergue o ramando quebe esta. Chama o meu nome. Deus está chamando a Delve a um concerto. Se não ouvirem a voz do Senhor, eu abrirei a terra e será sepultamentos um atrás de outro. Porque Deus está dizendo: ninguém vai impedir o que eu tenho para fazer. Ninguém vai impedir o projeto que o céu tem com essa casa. Quem tentar impedir, descerá à sepultura antes do tempo. Ergue-a.
Shewerios, ne fly de kebia, ne pluxai, ne plastigeria, shamixo, ne plastutias texai. Ayer que eu estou que mais, erichos de geria, nexo de kebia, shewerios tai, temius de geria. Tenho usado os meus servos, tenho falado convosco através da minha palavra, tenho visto o coração do meu ungido, tenho percebido as afrontas do adversário e o coração, a doença da alma, a dura cerviz, a desobediência, tem tentado impedir aquilo que eu quero fazer, mas chamo vocês para uma aliança. Eu preciso, neste tempo, fazer com que esta casa ultrapasse as fronteiras. Eu preciso fazer com que esta casa esteja em muitos estados deste país, mas eu preciso falar com vocês que chega de levar as coisas da forma que vocês estão levando. Eu não tenho aceito o jejum, eu não tenho aceito o sacrifício que muitos de vocês me têm feito. Está na hora de rasgar o coração, está a rasgar o coração e não as vossas vestes. Está na hora de construir o meu altar que está quebrado. Está na hora de ouvir a minha voz, de atentarem para os meus feitos, e vocês verão que em vossa casa haverá longevidade. Vossos filhos não serão filhos de Satanás, vossos filhos não morrerão nas drogas, nem sequer encarcerados. Vossos esposos, mulheres, serão resgatados. Vossas esposas, maridos, serão resgatadas. A minha aliança se estende em cada lar, se estende em cada casa. Se aceitares o meu conserto, vocês verão o que eu farei dentro da casa de vocês. O que era maldição, eu transformo em bênção. O que era dor, eu transformo em cura. O que era pesar, vou transformar em alegria. Reia andarabás. E verão o que eu farei, porque eu sou o Senhor e exijo de vós atitude de harmonia, aliança, unanimidade. Rebioquereia, Richoxai. Recebam vós, príncipes do meu povo, príncipes do meu povo. Reichoragueria. Exijo de vós um posicionamento. Ou se posicionam, eu terei que agir como vocês não querem. Eu sou o Senhor. E de onde quebe as texai. Rio que mais? Até quando? Puxarão para um lado, outro para outro, vão falar um pensamento, discutir uma ideia com o outro, tentar resolver uma questão, longe do meu ungido. Chamo-vos à responsabilidade, príncipes do meu povo. Temi Sheuianda caramando que Sheui chorou me fly Remion texai ne flatu que micho ne platui Remiotai Deusai ne platu titekepa
Neplostek sarama, neplostepios taichas. Chamo-vos para um concerto nesse dia. E verão o que eu farei neste ministério. Preciso que sejam vazios de si, para ser cheios de minha glória. Vos tenho chamado como príncipes do meu povo. Príncipes do meu povo. Recebam e haja um concerto do céu com a terra nesse ministério. Toquem as minhas mãos. Tichon betu pecarabasti. Reply te puti kirabasti. Shawitios tepius. Ritios te gabi. They check sai. Prai checks tu. Shallow. Dios te gueia. Chameplos te pai. Me creus te bijos te pa. Ne plutik stik sai. Richos te milla. E nexto rei. E michos te bu. E texte rebosi. E chei de quepaste. Adelvio não será mais a mesma a partir dessa data. Deus usará vocês de uma forma que vocês não imaginam. Porém, nada façam sem consultar a vossa autoridade. Nada. Nada. Para que a bênção do Senhor esteja convosco. Para que a vossa casa seja livre do mal que assola a humanidade. Nenhum dos vossos filhos, ninguém da vossa casa morrerá nesse Egito. Se atentares à voz do Senhor, não haverá desempregado em vossa casa. A vossa mesa terá constância. Vocês não estarão por baixo, mas assim em cima. Se obedeceres à voz do Senhor, esse ministério está sendo falado para algo especial nesta manhã. De mudança. De mudança. De algo que vai impactar. Algo que vai mudar a história desse país. Através do clamor de vocês. Através da obediência de vocês. O diabo tentará tocar, mas Deus não permitirá. Vocês ouvirão o som de ventos contrários, mas o vento não os atingirá. A graça será repousada sobre vós a partir desse concerto. Porém, quem quebrar esta aliança, se prepare para deixar suas viúvas, seus filhos órfãos. Porque a aliança estabelecida no céu é para a diferença na terra neste tempo. Neste tempo. Assim diz o Senhor. Deus abençoe vocês. Alguma revelação, pastor? Alguém teve alguma revelação? Alguém teve uma revelação? Vem aqui. Deus
Revela através da palavra e também dos seus vasos. Vem aqui, meu filho. Fala, igreja. A paz do Senhor, irmãos. Eu tive uma visão de Deus que passeava um varão aqui neste corredor com uma bandeja de prata na mão, e era muito bonito. Esse prata brilhava muito com uma borda de ouro e tinha muitos pães lindos sobre essa bandeja. E eu olhava para os bancos eram muito brancos. Eu abria meus olhos para olhar para os bancos, eu via os bancos cor de madeira, mas eu fechava os olhos e eu continuava vendo os bancos de branco. E eu falava: Senhor, por que tanto pão? Por que que não falta pão? Essa igreja é rica de pão e de alimento. E esta visão eu tive enquanto o nosso pastor cantava em línguas. Deus tem nos alimentado, irmãos. Olha lá, antes que você desmaie aqui, viu? Segura ele aqui. O poder de Deus faz a pessoa desmaiar, viu? Alguém mais teve alguma visão? Alguns dos senhores. Eriu Gextou. Dá um copo d'água para ele. A presença de Deus faz isso, viu? Já teve vezes que Deus me tomou, vocês que não perceberam. Mas já teve vezes que Deus me tomou aqui, que a gente não segura sobre os pés. A gente cai. Esta é a ceia, chamada ceia do concerto do Senhor. Vocês me amam? Vocês me amam? Então apacentem o rebanho do Senhor. Vocês me amam? Então apacentem o rebanho do Senhor. Vocês me amam? Apacentem o rebanho do Senhor. Essa igreja, ela precisa de uma unidade no altar. Se qualquer um de vocês tiver alguma coisa lá atrás, escondida, procure o gabinete. Mas não deixe que a sua casa esteja debaixo de maldição. Toda a família de Eli morreu. Mas a partir de Samuel, foi estabelecida uma escola de profetas. A geração de Eli acabou. Morreu. Mas a geração de Samuel foi levantado homens de verdade. Profetas de verdade. Ensino de verdade. Até Eli, os profetas não tinham ensino nenhum do que era profeta. A partir de Samuel, os profetas profetizavam, sendo ensinado pelo mestre Samuel. Lembra de Eliseu? Geração de Samuel.
Por que Eliseu tem uma escola de profetas? Porque Samuel teve uma escola de profetas. E Deus está fazendo da Adelphi uma escola de profetas. Amém? Estamos juntos? Misturado não. Juntos. Unânimes. Amém? Posso contar com vocês? Todo momento? Amém? A aliança de vocês é verdadeira comigo? A voz do Senhor ao povo era: obedeçam ao meu servo e a mim. Deus falou para Moisés, falou para Josué: eu farei com que o povo te obedeça e depois obedeça a mim. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Sabe o que eu estava disposto a fazer o próximo mês? E será uma chance, uma prova da vossa conduta. Mês que vem não teria ceia em nenhuma congregação. Mas Deus disse: deixa estar. Agora, se não estiverem todo o campo aqui, 6 meses sem ceia em nenhuma congregação. Novembro, terceiro domingo, é a prova. Está entendendo? Avise o povo. Outubro. Terceiro domingo de outubro. Avise o povo. Se não descerem para a matriz, é ordem de Deus que durante 6 meses não haverá ceia em nenhuma filial do campo dentro do Rio de Janeiro. Amém? Deus abençoe. Volte para o seu lugar. Antes de continuarmos aqui, eu sei que você esteve em pé esse tempo todo, mas, por favor, aperte a mão de 2 ou 3 pessoas e diga para eles: o Senhor fez um concerto conosco hoje. O Senhor fez um concerto conosco hoje. Aleluia.